Olá, turmas! Esperamos que todos estejam bem. O nosso encontro de hoje é com Cidadania Trabalho. O mundo está se transformando numa velocidade que nem cogitávamos, do comércio às relações afetivas e profissionais. Nesse movimento acelerado, as relações de trabalho têm buscado tendências e novidades. Com as políticas de isolamento, o home office e a desaceleração da economia, a área de recrutamento e seleção acabou sendo uma das mais afetadas e, consequentemente, a forma de contratação de profissionais também está mudando. Algo para recrutadores e candidatos refletirem e se prepararem para o que vem pela frente. Claro que vale destacar que já fazia um tempo que o setor de recursos humanos deixou de ser um simples executor de recrutamento e seleção e buscava ser mais ágil e estratégico. Pensando nesse novo normal que já temos comentado, uma das novas facetas é o assunto de hoje de cidadania trabalho. Qual o futuro dos processos seletivos? O que tornou a situação atual mais delicada para a área de recursos humanos foi a situação emergencial do que era feito tradicionalmente de maneira presencial, para um modo totalmente online. Então, são assuntos de nosso estudo de hoje: os maiores desafios de recursos humanos no contexto atual, tendências no recrutamento atual e pós-pandemia e exemplos do que está sendo já feito. Estamos diante de um processo de readaptação para adotar novas ferramentas de forma ágil e, para isso, pesquisa de práticas e tendências que o cenário internacional tem adotado poderão nos auxiliar nesse momento. Os processos estão cada vez mais virtuais e digitais, com o uso de jogos, os games, vídeos e outras ações, uma mais inventiva que a outra. Com a pandemia, apesar de algumas empresas terem suspendido as contratações, outras não pararam. E existem alguns setores que estão se beneficiando mesmo com o cenário turbulento, como, por exemplo, a área da saúde, não somente médicos, enfermeiros e auxiliares, mas também na telemedicina, o varejo. Com o isolamento social, o e-commerce, o comércio eletrônico, se mostrou uma plataforma importante de compras, como nós vimos na aula anterior. Grandes lojas intensificaram seus sites e as que não tinham precisaram correr e se adaptar. Nos supermercados, houve um aumento de vagas também nos setores de apoio, como limpeza e controle de estoque. A área da logística, porque com o aumento das compras online criou um efeito de repercussão nas entregas e o serviço de delivery aumentou em média em todo o mundo. Falamos a nível mundial em 80% entre fevereiro e março, abrindo espaço para profissionais que trabalham em startups de entregas como Rappi e iFood. A área da tecnologia, porque assim como a logística, a área de tecnologia da informação também se beneficiou com a alta do e-commerce. De acordo com pesquisa da Revelo, empresa de tecnologia para recursos humanos, houve um crescimento de 15% na procura de profissionais do setor. As principais funções são desenvolvedor, cientista de dados e inteligência de mercado. E a área de atendimento ao cliente. Compras pela internet pede uma equipe de atendimento ao consumidor para esclarecimento de dúvidas, eventuais trocas e reclamações. Apesar do setor ser um serviço mais tradicional, deverá também passar por mudanças neste nosso novo normal. Por exemplo, muitas empresas transferiram toda a equipe de call center para o modelo de trabalho remoto, e essa será uma tendência que deverá permanecer mesmo após o isolamento social. E justamente por alguns setores não pararem, foi necessário criar uma solução com mecanismos 100% digitais. Tanto para os candidatos quanto para os recrutadores, dificilmente as coisas serão como antes. O processo tradicional de cadastro de currículo, testes online, que basicamente apuravam conhecimentos gerais, lógica e idioma, e as dinâmicas de grupo presenciais ficaram para trás. Os processos serão cada vez mais tecnológicos. Algumas questões, como entrevistas e dinâmicas presenciais, perda de candidatos devido à ida e vinda de e-mail e telefonemas, incompatibilidade de agenda, processos seletivos longos e lentos, incapacidade de acompanhar alto volume de candidatos e efetivar contratações mais rápidas, são fatores da ponta do iceberg que vivemos num cenário atual, antes da pandemia.
Vale lembrar de inovações que já estavam em andamento, em vigor, além da tradicional análise de currículo e que terá continuidade em seu uso, como, por exemplo, estudo de análise de casos, em que é observado a forma de pensar, expressar e agir, recrutamento com análise de currículos às cegas, estão cada vez mais em pauta na busca por ambientes mais diversos e inclusivos. Funciona da seguinte maneira: o recrutador analisa o currículo, o documento sem ter acesso aos dados pessoais do candidato, como gênero, idade e localização geográfica, por exemplo, e outros formatos também de recrutamento. Mas diante do cenário atual, outros recursos estão entrando em cena, utilizando-se do que a tecnologia nos permite nesse momento de acelerador de futuros. Em levantamento realizado pela Cato com mais de 800 recrutadores com o objetivo de mapear as perspectivas de contratação em tempos de quarentena e comportamentos dos profissionais de recursos humanos diante do cenário atual de revolução digital, verificou-se que 75% dos profissionais realizavam seus processos seletivos presencialmente. 23,5% realizavam metade presencialmente e outra metade virtualmente, e apenas 2% realizavam recrutamento virtual. A partir da pandemia, com as medidas de isolamento social, tudo concentrou-se no online. Dentre os métodos utilizados para recrutamento, nós vemos a videochamada, que corresponde a 79% de aplicabilidade, as ligações por telefone, 63%, e-mail, 33%, SMS, 7% e WhatsApp, 2%. O que nós vemos que adaptação é a palavra-chave. Pede a flexibilidade de cada um de nós. E assim, o que esperar do futuro do RH, do futuro da área de recrutamento e seleção? Os processos virtuais estão no foco, e dentre eles nós podemos destacar o seguinte: crescimento de feiras e recrutamentos virtuais. É acessível, possui grande alcance tanto para empresas contratantes como para os candidatos. Tem como diferencial direcionar os candidatos à plataforma de testes e etapas do processo seletivo, otimizando o tempo. Apresentação em vídeo ou entrevista digital. Um elemento que ganhou espaço nos processos de seleção é a gravação e apresentação do candidato através de um vídeo gravado. Na verdade, já era utilizado no recrutamento na área de comunicação, em geral, e agora foi expandido para todas as funções, devido ao distanciamento social. O candidato grava um vídeo respondendo às perguntas da entrevista pré-informadas, e o recrutador poderá analisar posteriormente e com calma atributos comunicação, fluência, postura, dicção, habilidade de se expor, oratória, capacidade de expor e sintetizar ideias, entre outros fatores. Outro setor em evidência, a gamificação. O termo vem do inglês gamification, refere-se à utilização de elementos de jogos em contextos que não se resumem a entretenimento apenas. A área de recursos humanos vem utilizando com o intuito de motivar as pessoas em busca de um objetivo maior. Existem dois modelos principais que podem ser adotados nos mais diferentes contextos: o analógico, que são jogos que envolvem tabuleiros, cartas ou outras dinâmicas presenciais, mas o mais usado nos recrutamentos é o digital, ainda mais nesse momento, que se utiliza dos avanços tecnológicos para criar uma experiência inserida numa plataforma eletrônica, assim como os games mais sofisticados. Um exemplo: outubro de 2019, as 2.000 pessoas que se candidataram a vagas na conhecida consultoria McKinsey tiveram uma experiência diferente. Além de inúmeras e sucessivas entrevistas, foi elaborado um teste que consistia em um jogo de computador. Se inicia com a frase: "Você é o cuidador de uma ilha, onde as plantas e animais vivem em ecossistemas diversos." E a partir daí, criar o ambiente para isso e ir superando as situações e problemas que iam aparecendo. Vale destacar que o processo seletivo dessa empresa é considerado um dos mais disputados mundialmente. A empresa recebe cerca de 750 mil currículos por ano e contrata menos de 1% desse número.
Em meio à pandemia, viralizou nas redes sociais o recrutamento de um gerente de marketing da Nestlé via a plataforma TikTok, um aplicativo que permite a gravação de vídeos curtos que teve seu app como o segundo mais baixado do mundo em 2019. Na prática, o candidato tinha que fazer um vídeo de 60 segundos contendo uma música que o representasse, uma breve descrição pessoal e profissional, o porquê que ele iria concorrer à vaga e o que ele poderia agregar à empresa. A responsável pela proposta disse o seguinte: o investimento em capital humano começa no processo de seleção dessas pessoas que vão integrar o time. Contratar é como montar um time de futebol. Você investe na base e contrata os craques para reforçar. Essa junção, quando bem fortalecida e engajada, forma um time vencedor. Foi o que disse gerente de recrutamento da Robert Half, Maria Eduarda Silveira. Entrevistas online ou videoentrevistas, que estão com tudo nesse momento. Antes de mais nada, é preciso ter em mente que numa entrevista online temos que ter o mesmo cuidado ou até mais que numa presencial. As entrevistas podem ser por aplicativos de reuniões ou até mesmo via Skype ou WhatsApp. A empresa determinará qual a plataforma para a comunicação e o candidato terá acesso. Assim, falar diante das câmeras é algo que deverá ser incorporado à rotina de quem busca emprego. Independente da questão pandêmica, a entrevista online é vantajosa para a experiência do candidato. Possui benefícios como economizar tempo de todos, reduz o tempo gasto nas conversas por telefone, acelerando o processo de pré-seleção, o que é vantajoso para ambos. Flexibilidade e conveniência. Às vezes leva muito tempo para agendar uma entrevista, pois depende de recrutador e candidato ajustarem um horário adequado. Processos flexíveis e mais convenientes. Possibilita ao candidato conhecer melhor a marca empregadora e a proposta empregatícia. Algumas empresas possibilitam um tour virtual pelo escritório e uma apresentação do que é trabalhar ali e a sua cultura organizacional. Pode ser pré-apresentado nesse vídeo o próprio processo seletivo e as suas etapas. Algumas dicas de profissionais da área para a nossa entrevista online. Antes de começar a entrevista, programe-se. As entrevistas online são tão formais quanto as presenciais, então o ideal é se preparar antes, escolhendo o local adequado, com boa luz, silencioso, que não seja interrompido e que possa se concentrar naquele momento. Evitar, por exemplo, cachorros latindo. Caso isso possa ocorrer, informe logo no início. Importante também é a roupa. Cuide de sua apresentação pessoal, pois é a sua imagem. Emergências acontecem e, se caso você precisar levantar, telefone e tocar, o entrevistador irá verificar se você está arrumado até a cintura. Mas já imaginou se da cintura para baixo de bermuda ou aquele moletom confortável de andar em casa? É o seu marketing pessoal. O fundo do vídeo, que não seja na cozinha, ou com bichos de pelúcia, ou brinquedos, ou roupas penduradas. Pode parecer brincadeira, mas são casos reais. Escolha um local neutro, com tons suaves. Fale olhando para a câmera, nem para cima e nem para baixo. Se possível, coloque a câmera na altura dos olhos, gerando mais conexão. Procure enquadrar ombros e braços para verem como você gesticula. Tenha seu currículo e papel e caneta de fácil acesso e, quando for anotar, informe o que estará fazendo, para não parecer que está fazendo outra coisa. Ao se apresentar, procure ser objetivo. Foque nas experiências e cursos mais recentes. Atenção às fotos também colocadas no perfil do Skype ou WhatsApp, pois é seu cartão de visitas. Evite trajes de praia. Verifique a conexão da internet, teste seu equipamento, planeje-se estar conectado no horário. Feche os outros programas para não atrapalhar a velocidade da internet e estude sobre a empresa. E durante a entrevista, não se distraia olhando tudo ao redor, nem mexendo no celular, ou rabiscando um papel com a caneta. Evite interrupções quando o entrevistador falar. Não se esparrame no sofá ou na cadeira. Enfim, lembre-se que pelo vídeo o entrevistador também consegue captar otimismo, alto astral, interesse e empatia. As competências em alta são adaptabilidade, criatividade,
coragem e originalidade. O recrutador analisará se você se comunica bem e fará uma série de perguntas para saber como você se comportaria diante de tal situação, por exemplo, avaliando sua postura. As perguntas mais frequentes são: qual seu objetivo e por que acredita que a empresa tem a ver com seu perfil? Qual sua pretensão salarial? Quais suas experiências na área e habilidades? O que você conhece sobre a nossa empresa? O que você gosta de fazer em seu tempo livre? Como aprimora seus conhecimentos na sua área de atuação? Qual sua motivação ao se candidatar para essa vaga? Por que você deve ser escolhido? Quais seus pontos fortes e seus pontos a desenvolver? Onde você se vê daqui a 5 anos? O que te motiva? E aí nós podemos acrescentar essa pergunta recente a partir do momento do que estamos vivendo e que vai perdurar, segundo alguns profissionais da área de recrutamento e seleção, vai perdurar por um bom tempo. O que você fez na pandemia? Uma das questões que irão vigorar é querer saber o que você está fazendo ou que fez nesse período. Vai ser perguntado e vai mostrar quem você é para o mercado. Então é importante buscar conteúdo, ler, realizar alguns cursos online ou então algo que preencha positivamente o seu tempo. Como que está mais em alta são as entrevistas online, veremos o que esses especialistas nos deram de dicas e o que nós podemos evitar com base nessas orientações dadas por eles. A transformação digital tornará o RH mais ágil e ainda mais estratégico, interagindo com as demais áreas da empresa, expandindo sua presença, pois lida diretamente com o principal ativo, que é o capital humano. Outra perspectiva que nós ganhamos com essa revolução digital é a transparência, que será resultante do comprometimento organizacional. O mercado está cada vez mais competitivo e é imprescindível um aprimoramento na área de recursos humanos para não investir em funcionários que não têm o perfil da cultura empresarial, gerando perdas e frustrações para ambas as partes. Importante frisar que o que estamos vivendo irá gerar inovação e também que os processos seletivos tradicionais continuarão ocorrendo, não serão totalmente substituídos, mas a tecnologia será cada vez mais inserida. Por hoje é só em nosso encontro, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal no YouTube, Biase Cedesp, e ativar o sininho para receber logo de primeiro as novidades dos demais cursos. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.